Hoje vamos falar sobre os aspectos sensoriais de um ambiente e a importância que eu acredito que eles tenham dentro de um projeto de interiores. Eu acho que muitas vezes a gente dentro de um projeto de design, um projeto de interiores, a gente se pega muito a parte visual, né? Obviamente, a importância funcional daquele ambiente também é muito grande. Mas quando a gente vai falando de conceito em relação à beleza do ambiente, muitas vezes a gente se prende à parte visual dele, que obviamente é muito importante, né? Um visual bem feito, um conceito bem trabalhado é o que cria a maravilhosidade de um projeto de interiores, que as pessoas entram e tem uma sensação boa, né? Por ser uma pessoa que estudou design de superfície e que pela falta de material sobre o tema, eu tive que estudar de forma tangencial, né, para poder descobrir o que é o design de superfície e como que ele funciona, né, dentro de um projeto de design. O que o design de superfície me abriu os olhos, né, é sobre a função dos nossos sentidos, além do visual, né, sobre o que o tato ele é capaz de proporcionar, que as sensações que o ouvido tem, que sons podem transmitir. Muitas vezes o visual ele é bom, mas quando ele vai unido de outras experiências sensoriais e que ele ativa outros sentidos do ser humano, como o tato, o olfato, a audição, torna-se uma experiência estar naquele ambiente, né? E isso a gente consegue ver que tem um ganho muito grande, assim, de conteúdo no ambiente. Então, vamos supor que você entre num restaurante que seja belíssimo, tem uma decoração super bem feita, né? O projeto de interiores, você vê que visualmente ele é extremamente agradável. Mas se você entra e tá tocando, tem algum barulho que incomoda, ou cheiro, né, principalmente em restaurante, que tem essa ligação com comida. Se você sente um cheiro que não te agrada, se você tá escutando um barulho que ele é incômodo, talvez isso acabe com a sua experiência naquele lugar. Talvez você não guarde boas experiências, você não queira voltar naquele restaurante, ou isso diminua talvez o tanto que você gostou, porque a comida foi boa, o ambiente é bonito, mas se outro sentido ele é conturbado nessa experiência, pode ser que atrapalhe. Isso pode ser neutros, caso se você não utilizar a abordagem de outros sentidos para valorizar um projeto, então não vai fazer diferença se você não utiliza, ele vai ficar neutro. Se aquilo foi interferido de uma forma externa ou de uma forma não adequada, pode atrapalhar o projeto, né? Então pode atrapalhar um visual bem feito, mas se você utiliza isso de uma forma benéfica, de uma forma bem feita, de uma forma que você consiga aumentar a beleza daquele lugar, melhorar a experiência de quem passa por ali, isso multiplica as qualidades das outras funções que foram ali estabelecidas. Então, a beleza visual, ela seja enaltecida por uma beleza de tato, uma textura que você bota, uma curiosidade que um volume pode trazer. Eu vou dar um exemplo muito básico, por assim dizer, mas que funciona. Por exemplo, hoje são fabricados muitos porcelanatos, muitas cerâmicas que imitam texturas de outros materiais. Por exemplo, existe hoje porcelanato que imita textura de madeira, mas além da textura e o visual, eles são unidos. Então existe o visual da madeira, dos veios, mas não é só o visual. Quando você pisa ali ou quando você passa a mão, não é uma superfície lisa. Então ele pega a experiência do tato
da madeira e ele imprime naquele porcelanato os relevos, a textura, para aquela experiência ser mais rica. E isso a gente consegue ver em diversos outros exemplos, tanto de materiais, de objetos. A gente consegue ver que objetos que parecem ter uma textura interessante, a gente tem vontade de tocar, a gente tem vontade de pegar. Se existe algum revestimento de parede, um papel de parede, um revestimento cerâmico, ou qualquer ele que seja, que pareça ter uma textura interessante, que o visual chama ao toque, as pessoas têm a tendência de passar a mão, têm a tendência de tentar experienciar outros sentidos dentro daquele ambiente. Eu acredito que isso enriqueça demais um projeto e que isso torne a experiência de quem está lá dentro, a vivência de quem mora, ou quem trabalha, ou quem passa ali, muito mais enriquecedora e muito mais completa.